Vamos receber o nosso último palestrante do dia, o Júlio. Ele vem da empresa Catum, uma empresa de muitos anos no nosso mercado, campeã na área de suprimentos alternativos, compatíveis, com qualidade do OEM. E o Júlio vai falar de TCO. Gente, quem me conhece já sabe que eu sou bastante acelerado, então prometo terminar o negócio papo de 20, tá? Aqui como é que funciona, hein? É só apertar aqui no botãozinho? Nós vamos falar, antes de entrar só um pouco no tema da Catum, até para evitar algumas conversas e informações distorcidas. Quem sabe, conhece a Catum, recentemente ela passou por um processo, está passando por um processo de fusão neste momento, tá? Algumas pessoas, até oportunistas, desculpa, não queria tratar isso menos nessa hora, acabam mandando um sinal para o mercado dizendo que a Catum está endividada, uma mentira absurda, porque ela pertencia a 2 bancos. Né? Primeiro o Bank of America, depois o Grupo Monoman de Nova York, e quem sabe, quem pertence ao banco não pode ter dívida, nem menos por um banco. O que ocorre é que a GPI é uma das maiores produtoras do mundo de cartuchos. A Catum era o maior cliente dela, 85% da nossa produção pertencia à GPI. A Catum é desenvolvedora de tecnologia, faz um produto similar ao equivalente ao OEM, ou superior. Então, essa fusão é fantástica. Quem conhece a indústria sabe perfeitamente qual é o potencial que a Catum tem e o que ela terá com essa informação, né? Eu quase mordo a língua porque me disseram, você falava do chinês em algum momento, eu dava a entender para o chinês. Graças a Deus, quem conhece geografia, Taiwan pertenceu à China e briga vorazmente para não pertencer a eles, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E tem um critério, a GPI, ou mais bem Taiwan, tem um modelo de democracia, né? Tem a questão dolarizada, né? Tem o parlamento, toda essa questão, então é bem parecido aí aos Estados Unidos, né? Mas quase que eu fiquei feio na foto por segunda vez. Bom, eu coloquei rapidamente um pouquinho do meu currículo, tá? Apesar de parecer jovem, né? Eu tenho quase 20 anos, um pouco mais de 20 anos nessa indústria. Comecei recentemente aí em 1990 e alguma coisa, na Canon, no Brasil. Depois eu fui para a Danca mexicana, quem conheceu Danca, eu fui Danca no México. E passados 6, 7 meses que eu era da Danca, a Toshiba comprou a Danca. E a minha maior briga era com a Toshiba, os japoneses. Vocês faltam peças, faltam uma merda, tive que manter a língua, porque eles nos compraram e a gente teve que trabalhar com eles. Então eu durei 11 anos, fui diretor comercial e marketing da Toshiba mexicana, conheço um pouco do outsourcing e na Catum estou aprendendo a vender toner. E para evitar vender toner, nós vamos falar uma questão de TCO, qual é o lugar dos toners em geral, o OEM e a Catum. Aqui eu não vou muito abordar isso não, mas a Catum, como uma maneira de agregar valor, nós temos o Catum Dealer Fleet Management, nada mais, nada menos, é a ferramenta da Print Audit. Quem conhece a Print Audit, que por certo nós vamos fazer um sorteio amanhã de 3 licenças com a USB. Essa USB, para quem faz a varredura na rede do cliente, precisa montar uma proposta, pode deixar lá enquanto está tendo a reunião. Terminando a reunião, você já tem uma amostra daquele tempo que você esteve ali, com todas as IPs ou com todas as máquinas que estiverem nas IPs do produto, né? E hoje, né, foi um sucesso, a Catum no desenvolvimento disso daí, na venda basicamente disso daí, tivemos uma boa aceitação pelo mercado, curioso que gostam de falar com a Catum, e não falavam diretamente com a Print Audit, talvez pelo modelo de negócio deles, né? Quem conhece a gente, apesar de um país desse tamanho, temos 7 executivos para o país inteiro, mas quando a gente chega bem já falando de todos os milagres, né? Então a gente tem essa ferramenta, basicamente não pretendemos vender, uma maneira de usar o rebate, usar a verba de marketing que vocês têm, a gente pode atribuir isso daí, é algo que para os associados da NET a gente tem uma maneira de fazer algo diferenciado, tá? Eu acho que o mercado, ele tem uma força muito grande na questão de cor, e cor sempre teve um demônio no meio do caminho, né? Eu, trabalhando na Toshiba, tive uma aproximação muito forte com a Catum lá fora, fui cliente da Toshiba. No entanto, no que era cor, a gente dizia, não se meta. Não deve, porque vai contaminar a caixa reveladora, vai fazer toda essa parte que todo mundo já conhece. É 4 vezes o custo, né? E uma caixa reveladora, vocês contaminando, passa a ter um problema, tá? Como representante da companhia no país, se vocês tiverem problema de contaminação na caixa reveladora, nós pagamos isso, tá? Então isso já ficou pelo arco do triunfo.
obviamente é uma coisa que nós estamos ganhando muita participação, são mais de 50 bilhões de impressões aí que nós tivemos. Se não fosse suficiente os zeros, eu quis colocar os bilhões, tá? para dizer que a Caton sabe exatamente o que está fazendo nesse sentido. Temos para diversas marcas, um sucesso interessantíssimo é o OC 711, né, que ainda está em linha, né? A gente tem esse produto que batalharam muito, que é mercado muito específico, mercado de laboratório, de imagem. O meu problema neste momento é estoque, tá? Mas já fica na fila, chegando a coisa funciona, né? Nós temos um associado da NET que usa mais de 150 kits por mês. Não vou falar quem é, porque ele é bastante conhecido. Como eu disse para vocês, eu não vim do tôner. Eu não sei vender tôner e os meus executivos sabem, o pessoal que eu já visitei, os clientes que me conhecem sabem, vender tôner é muito pobre. Pobre no sentido de que você não agrega valor. Porque no final, uma coisa que você tem que estar ali tem que ser a gasolina. Então, o que nós fizemos? Qual é o meu modelo de negócio? Como é que a gente sai a cada visita para falar e fazer essa evangelização de uma empresa tão madura e conhecida como é a Caton, né? Primeiro, o modelo de negócio mudou. No passado se tinha 2 marcas, hoje se tem 5, 6 marcas, né? A gente tem isso daí, é um caso real de um cliente, não vou citar nomes também, mas a gente pegou uma amostra e a probabilidade do que mais se repete, e isso aí se repete, me parece que talvez vocês vão conseguir se identificar aí, tá bom? Eu peguei uma empresa que tinha aproximadamente 3.500 máquinas. Curiosamente, 10% disso era cor, tá? Impressão colorida. Então nós temos aí 30% com Ricoh, a Brother com 20%, a Samsung com 15%, a Okidata com 5% e a Kyocera com 30%. Júnior, Okidata com 5% é, para mim, um cliente extremamente silencioso, uma marca silenciosa, mas ela faz um rombo, na verdade, porque ela tem participação no mercado específico, ela compõe alguns projetos, para quem conhece, né? Então estou evangelizando para a Okidata, tá? Para mim, o fabricante que vender é lucro. O que vocês entenderam, né? Então, para mim é uma vantagem, mas eu tenho que falar porque aparece 5% lá para a gente de um número, e principalmente nós temos somente 2 produtos, e 2 produtos que fazem uma participação interessante para a Caton no Brasil, tá? Brother, todo mundo sabe, é o Boom Brasil, lá fora não se tem isso. Eu passei por um processo seletivo na Brother e me senti um pouco ofendido quando me convidaram para vender máquina de costura. Eu pensei, vai ter uma coisa errada aí, né? Bordado, perdão, gente. Mas é porque a Brother é forte nisso, né? E no Brasil, quando ela fala de pressão, lá fora ela fala de outras coisas, tá? E aí, entendendo isso daí, tem uma margem de erro de 5 acima ou abaixo, gente. Esse cliente tem 3.500 máquinas, 6K por máquina, preto e branco, né? Nós temos 30% desse cliente é fora da capital. Quer dizer, imagine em São Paulo a base, vocês vão pescar onde eu quero chegar. 30% na base que fica em São Paulo é fora de São Paulo, tá? Fora da base deles. 10% do colorido representa 350 máquinas, um volume interessante de 1.400 páginas coloridas por máquina, tá? 21 milhões de páginas PB e 500 mil de colorido. E aí vamos no gasto. Olha que coisa interessante. O gasto é de 365 mil reais em preto e branco e 244 mil em colorido. E olha que o colorido representa somente 10% do parque instalado. E aí, quando a gente vê 17 técnicos, 35 funcionários e uma sede alugada. Já sabe o que eu estou falando? Você, né? Bom, o gasto com suprimentos OEM, preto e branco, né, o que ele tinha, o gasto no geral, né, soma-se 364 mil, dos quais 243 são coloridos. É dizer, 10% do parque instalado representa 40% do gasto. Se vocês fizerem a conta, essa conta tem que ser quase que batata lá. Por isso o colorido é o nosso foco neste momento. Quem faz cor, o restante nem precisa falar. Nós fazemos cor com maestria, fazemos desafio, acompanhamos com vocês tecnicamente, se for necessário, no laboratório, o que quiserem. Isso não é uma medida top-down, né? É uma medida para fazer de maneira gradativa, de maneira que vocês possam ter essa segurança, tá? É tanto que o nosso crescimento e o nosso diferencial nesse momento, os aplausos que a Caton tem no Brasil, vem do colorido.
não vem exatamente de outra coisa, mas o colorido puxou toda a cadeia de produtos da gente, tá? Esse cliente, a redução que ele teve foi de R$94 mil. E o curioso é que na amostra que nós pegamos desse cliente, somente as máquinas que nós conseguíamos atender, que a gente tinha um produto ativo no Brasil, um exemplo, a 2003, a Ricoh, para vocês terem uma ideia, por uma questão de chip, a Catum não servia no 2004, apesar de ser o mesmo produto. O original tem a mesma situação, isso já foi corrigido, então o mesmo produto da 2003 servia na 2004, serve na 2004. Mas esse então não tinha, na época que fez esse cliente, uma participação interessante desse cara aí. 149 mil de colorido, da redução representa 39%. É um caso de êxito? E aonde a gente tem pisado, a gente tem conseguido isso aqui. Você quer ver um produto muito específico, onde a gente também teve uma participação interessante, e que no Brasil nos custou e nos tem custado, né, o olho da cara. No México nós temos uma participação, Catum México, muito grande de cone caminota. E curioso, quando a gente começou a fazer a comparação, a Konica estava sozinha com um diferencial de preço em relação à Catum absurda. Porque, claro, não tinha uma concorrência, não tinha com quem, né, fazer frente. A Catum saiu com isso. A dificuldade de entrar não é fácil, obviamente, os tem bastante convencido. E a gente pegou o caso de êxito de um laboratório grande em São Paulo que estava perdendo a conta. Eu disse, bom, você já está perdendo, por que não nos dá a oportunidade de falar com o teu cliente final? Como eu não tenho problema de falar com o cliente final, eu sempre me tratei com o cliente final, eu ofereci para acompanhar essa visita. Chegando lá no laboratório, eu disse, bom, o contrato dele ele tem tempo para sair daqui. Se ele não reduzir o custo por página, ele está fora. E como que o cara reduz quando o dólar dispara, quando esse produto é dolarizado, quando tudo impacta sobre o valor do colorido, e para entrar, ele já entrou com as calças no chão, né? Então, ficou difícil. Eu disse, bom, se partir do suposto que a gente resolva a tua vida, que conseguimos fazer isso, e ele te traga uma redução, e ainda negociei com o peão, né? Porque eu falei para ele, quanto você quer de redução? Ele falou, olha, se ele conseguir uns 10, 15%, eu entro. E a redução que a Catum proporcionava dava 45% para ele. Gente, fizemos. Eu falei, o senhor escolhe qual laboratório o senhor quer fazer a amostra. Quer fazer Ele escolheu o pior médico que coordenava o laboratório, escolheu os 2 laboratórios, fomos colocar lá os kits da Catum, fizemos todo o setup. Obviamente, nós exigimos que estejam os reveladores, pelo menos na metade da vida útil, porque revelador velho, nem original, tem boa qualidade. Todos concordam com isso, né? Não vou ensinar o padre a fazer a missa, mas é uma grande realidade. Então, já que a gente vai para a guerra, a gente vai para a briga, então, por favor, coloque um revelador bom novo, ou meia vida, né? Que pelo menos possa ser palpável essa diferença aí. E quando a gente colocou isso na mesa, o resultado foi que 20 dias depois, a gente retirou os kits, devolveu o original, uma ligação às 7 horas da noite, desesperado do dono do laboratório, exigindo que no outro dia, às 7 horas da manhã, não me pergunte por quê, às 7 horas da manhã, queria sentar com a gente porque existia uma briga interna e o pessoal estava muito molesto porque o produto não tinha a qualidade que se prometeu. Eu disse, bom, a gente tem que ir lá, né? Já que eu coloquei a cara, acompanhei, eu já queria cair fora, na verdade, né? Quando chegamos lá, eles determinaram que a qualidade do produto que estava naquele momento não era a que eles esperavam. E eu disse, mas o que está aí agora não é o produto da Catum, é o produto OIE. O que ocorreu? Lembrando que cor é percepção dos olhos de cada quem. Para nós, a casa ganhou e o OIE também ganhou, por suposto, né? Porque a qualidade não reduziu, o cliente teve uma percepção que o chapado da Catum foi bastante agradável aos olhos dele em relação ao que tinha o próprio OIM. Não se estava tratando de nenhum outro produto, e aí nessa briga a gente ficou dizendo, bom, o produto da Catum é muito provável, a qualidade não vai reduzir, o chapado pode ser melhor aos seus olhos, o que definitivamente agrada o cliente. Bom, para não fazer um ponto mais largo do que já fiz, o cliente aceitou a qualidade da Catum, exigiu que fosse trocado todo, reduziu os 10%, 12% do contrato, e foi um caso de êxito. O meu problema foi uma coisa chamada lead time. A demanda que esse laboratório tinha, eu não tinha quantidade suficiente para o Brasil. Estou vendo meu amigo Vlad ali, né, Vlad? Tantos anos na Catum, sabe do que eu estou falando, né? E a gente faz um caso de êxito que um cliente sozinho demandava o que a gente estava esperando nos últimos 3 meses da empresa. Bom, se corrige isso, se forecasteia esse material e o material chega. Hoje nós estamos muito
estáveis realmente com os volumes de cônica minópita, se alguém, porventura, decidir entrar. Eu quis citar o caso da cônica, porque e cônica são muito complexos, mas Ricon é uma gosto da gente, Keno, então, nem se fale, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Canon, mas o nosso diferencial está aqui, gente. Eu vou praticamente concluir o que a gente começou lá no início. 30% da base desse cliente está fora da capital. E aí ele dizia, Júnior, quando eu tenho 30 quilômetros, 40, 60, nós colocamos os custos aí. A Catum, nos últimos 2 anos e meio, e até patrocinada, movimentada e exigida, né, promovida por mim mesmo, a intenção é sentar com a área técnica. Nós sentamos com mais de 300 técnicos, escutamos os técnicos, exigindo gente que é técnico número 1 da Kyocera, tem gente da Canon, né, ela tem várias ferramentas que a promovem, isso atrai esses caras, e a gente queria fazer uma pesquisa. Né, a gente tem um menino de marketing aí, Fábio, né, o nosso menino de marketing aí que escutou, reuniu os dados desse pessoal, foram quase 300 técnicos em todo o país, para a gente chegar na conclusão de quanto custava o chamado técnico, tá? As principais capitais, depois qual é a participação do toner em relação aos equipamentos, os problemas ocasionados nos equipamentos. E quando eu vi a NET na agenda de vocês, quase que eu me convenci das lâmpadas, tá, Rodrigo? Quase que me perde a Catum, te juro por Deus, viu? Eu ia levantar a mão porque eu pensei que fosse, mas depois nós vamos conversar, né? Aceita de maneira pessoal ou não? Então, bom. Né? Vamos iluminar o negócio, né? E no problema de fora da base, vocês vão entender o que eu quero dizer. Tá? 70% da capital, o cara diz assim, Júlio, estou fora, eu tenho um produto aqui que eu compro o equivalente, né, o aftermarket, né, que eu compro um produto de fulano de tal, empresas bastante conhecidas, tá? E, por certo, né, muito presente no mercado, porém, eu estou tendo alguma dificuldade, mas o preço de vocês é totalmente fora. Gente, eu escuto isso no país inteiro. E cada vez que eu escuto, de alguma maneira, não me fala nada novo. Mas por que a Catum cresce? Por que a Catum tem um desenvolvimento? Porque tem uma coisa chamada TCO, isso não mudou. Os OEMs, e eu falo com autoridade por ter representado 2 em toda a minha vida de trabalho, deixaram essa conta de lado, eles desistiram, preferem vender a máquina, mas não querem mais fazer vocês fazerem a conta. Eu não tenho outra alternativa, sendo um produto equivalente, mais que ensinar vocês a fazerem a conta. E aí eu caí na seguinte razão. Tem produto que, se você não comprar o Catum, esquece a gente, use o OEM, é mais barato. E aonde está esse produto? Naquelas máquinas instaladas a partir de 30 km. Você instalou um produto no determinado cliente e esse produto te ocasiona um ruído, você vai ter R$160 mínimo para atender essa máquina. E se você quiser subir de 50 km, você vai ter 180. Se você quiser 100 km, R$200 mínimo, tá? Se você quiser, pode pegar o contador Uber. Se você ir acima dos 500 km, 400 km, que tem alguns casos aí esporádicos, né, ou bastante presente, você tem o parceiro. O parceiro não vai te cobrar menos de 150, R$200 para atender isso no pior das hipóteses. O que eu quero dizer é, este cliente disse para mim, Júlio, na minha base, eu vou usar aquilo que eu já estou acostumado. É muito rápido mandar o motoboy, atender a máquina, limpar a máquina, mandar o técnico rapidamente e funciona. No entanto, aquilo que vai além de, é mais barato você usar o original ou ter a oportunidade do valor Catum e você conseguirá resolver. Esse é o TCO numa maneira muito demonstrativa, muito clara, sem entrar no detalhe das contas. Porém, todo executivo da Catum hoje tem condições de apresentar para vocês, se vocês abrirem a informação e ajudá-los nessa conta. Porque a única razão que a gente cresce, eu participei de um cliente recentemente em Curitiba, eu disse para ele, me usa para resolver problema. Eu sei que você já está sobrevivendo, tem 4 anos longe da Catum, mas alguma coisa errada está aí. Não pode haver uma explicação se os maiores outsourcers, as empresas mais concretas estejam com a gente, se não ser explicado por essa conta. Então, essa conta ela diz tudo. Qual é a razão que vocês deveriam ter em consideração? Uma história. Esse é o problema que causa lá, porque às vezes você tem que ter um estoque lá dizendo esses clientes têm que viajar esse produto da Catum ou o próprio original. Não descarte o original. Né? Esse produto, se viaja aí, se eu caio dessa conta. E quem está pagando a conta é a área técnica. Não é a área de compras. Né? Porque compras que alguém mandou comprar, exige o menor preço e nós vamos. Tem empresas que hoje
cotavam com a gente, dizendo, bom, eu vou cotar com vocês. E eu disse, já nem cota, porque primeiro eu não tenho esse modelo de negócio. E segundo, porque eu sei que vou ficar fora, você está me usando. Porque no final você cota 1, 2, 3 e eu vou sempre perder. Mas eu não vou perder por uma questão financeira, uma inteligência do negócio. Eu estou perdendo porque se criou uma razão, quer-se uma cotação, os meus executivos, por educação, acabam passando a informação e a gente fica de fora. Júnior, você está indo pelos 30% fora da capital? Não, eu só estou querendo deixar uma luz, falando de luz, que fora da capital, ou fora da tua base, desculpa, tá? Seja Belo Horizonte, seja São Paulo, seja onde for, pelo amor de Deus, faça conta. Não me compre nada, só não menospreze a informação, porque custou cara, ela é fiel, ela é real, e se você chegar na conclusão que a Catum não é a solução, você compra o original. Porque em caso específico, o original ainda impera, né? Se tivesse aqui os caras do original, talvez estiveram aí achando que eu ganhei alguma coisa para isso. Tem produto que, apesar do preço, não cumpre com a necessidade que você tem, porque quem está pagando a conta é você, gasolina, hora homem e a área técnica. Essa parte ficou superada? Eu não sei, um pouco efusivo aí, mas eu tinha que passar isso porque é um fruto de uma inversão grande que nós fizemos e a conclusão da razão que nós estamos de pé, com margem, vendendo, não endividados. Com essa questão da GPI, temos uma notícia assim fantástica, vocês vão ser informados em breve de vantagens que vamos aí colher os frutos dessa fusão, né? Paranet, tá? Verba de marketing. A Catum é o original, ela se considera um OEM. Ela tem marca. Então, nisso, a gente concordou com os americanos que a gente ia atuar como tal. Verba de rebate e verba de marketing. Opa, mas a Catum tem isso? Tem. E nós temos pessoas que recebem não pouco por ter comido isso conosco. Verba de marketing. Eu tenho que divulgar a Catum? Seria um prazer se você divulga a gente, se faz caneta, se faz aquela coisa toda, mas eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais a gente usar a verba de marketing para fazer uma viagem para os teus técnicos, desde que você cria a CLAs, e a gente possa fazer uma visita e fazer, obviamente, uma capacitação e logo um sorteio de uma viagem para ele e a esposa. Júlio, pode ser uma maleta de ferramenta, pode ser um aspirador Catum. A maleta da Catum voltou, tá, gente? Cara para burro. Mas eu costumo dizer, meu querido, se ela botar aqui dentro, o cara vai falar que Catum funciona. E como, de verdade, tem toda uma história, e a ferramenta Stanley, e todas aquelas coisas, e é uma realidade, acaba sendo uma coisa que as pessoas apostam, né? Porque a estática do produto, aquilo outro, aquelas outras coisas, e tudo mais. Né? Então, nós temos um plano de rebate, uma bonificação, ela duplica, ela triplica, dependendo das tuas compras. Podemos fazer uma análise e esse dinheiro pode ser revertido para vocês. Rebate é dinheiro, desconto direto. Verba de marketing é uma discussão entre nós e a sua área técnica. Tivemos 3 clientes no Brasil que usaram para comprar veículos. Júnior, foi possível? Foi possível. Se criou uma regra, o dinheiro volta para eles. Né? Então, essa é uma vantagem que nós temos aí também. BID. É possível ter BID na Catum? Sim. O que é o BID para mim? Tá, gente? É o calcanhar de Aquiles. É aquela prefeitura, é aquele cliente que você queria ganhar do teu concorrente, fez um trabalho lá que você contou com o preço ou com o produto, e esse produto chegou um lote ruim, um lote bom, um lote ruim, e agora você está no chão tentando sustentar esse contrato. Se a Catum puder te ajudar, nós podemos estabelecer o PID. O que significa o PID? Preço em dólares. Faça chuva ou faça sol, não muda. Júlio, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Eu estive no OIM, e aí eu vou ter que falar um poder do OIM. Tá? Quando o dólar fica nessa sobe e desce, o OIM aproveita para ganhar mercado, margem. Subiu 30, ele cai 10. Entendeu o que eu quis dizer, né? A Catum fica pelada na Avenida Paulista, quando eu fizer isso aqui com você. O dólar caiu, eu caio junto. Isso é transparência. Então essa é uma parte que a gente pode discutir com vocês. Isso vale a pena ter com vocês, tá? Bom, só voltando aqui. Então, o BID, ele pode existir comigo sim, tá bom? 2, 3 produtos. Obviamente, a gente vai discutir aquilo que é importante para você. Não é um produto em si, generalizado. Eu tenho um produto que eu amo ele, é um 4070. O bicho custa mais caro que o original agora, depois que a Simpress fez uma coisa lá interessante.
mas nós vendemos aquilo de maneira agressiva. Assim como eu falo para os meus executivos, que um país desse tamanho, a gente aceitar que no Nordeste acontece a mesma coisa no Sul, é utopia, é mentira. E a gente tem uma participação interessante nesse item, porque essa empresa voltou aos seus normais e o meu preço já era naquele motivo. E por que vende? Porque eu tive desabastecimento disso daí. Primeiro, pela conta dos forâneos, né, daqueles clientes fora, que não vai apresentar problema. E segundo, que dependendo, a gente pode colocar aí um vídeo desses produtos sim, tá? O uso do meu catálogo. Eu estou forçando, de alguma maneira, e dando descontos de 3% só para o cara entrar e fazer o pedido através da página da Catum. É muito técnica, pouco interativa, você consegue procurar com o código OIM, não o código OIM, tá? E você ganha mais 5%, né, na primeira semana do mês, e assim vai, somando 8% de desconto. Muita gente diz assim, se eu pegar o preço da Catum e der um desconto, nem eu entendo, tá, gente? São várias marcas, são várias tabelas, são vários modelos. Não adianta querer colocar lá não e dar o desconto lá não, porque essa é a inteligência do negócio, né? Por isso você fica, alguém aí chega às vezes e fala assim, olha, nós estamos 35% mais barato que a Catum. Erro, né? Não acho que não deve assumir isso e nunca nem no mercado. Inclusive, parte dessa evangelização que nós temos é algumas empresas ou várias empresas de opções que não conseguem comprar comigo, a gente tem tentado chegar até elas. A NET é uma das nossos desejos de chegar até elas para dizer como é que funciona a conta, como faz. Realmente não é só pegar a máquina, dividir o toner entre a durabilidade e achar que já tem o custo por página, né? Isso já era, né? Então a gente tem aí um catálogo que você pode utilizar por aí. Tem aí o link para a NET. Quem acessar isso através da NET, acho que eu me omiti aqui uma parte. Tá? Você disse assim, Júnior, você colocou que é para negociações de R$8.000 mês. Database de 10 dias. Todo mundo sabe o que é database, né? Compra no dia 20 é como se tivesse comprado no dia 30, né? Odeio fechamento. Odeio. Porque é xepa, é o fim da feira. E principalmente comigo. Então o cara que compra antes, ele tem todas as vantagens. Uma coisa que nós provocamos, que chegava no último dia, conhece a boca da garrafa? Né? Por que o patrão bota? Porque não deu tempo de colocar o pedido. Então, meu querido, conscientiza o teu cliente que comprar comigo é melhor comprar antes, porque não é o fim da feira. R$8.000, Júlio, será que é o modelo de negócio da NET? É a menor empresa com 400, 500 máquinas, se a gente focar em colorido e me usar como colorido, ou tomar em conta o 30% da base por questões de TCO para fazer a conta bem feita, esse número é superado de maneira muito rápida. Essa é a vantagem que eu vou dar para vocês, de tratar vocês com a mesma estrutura. Porque abaixo disso, comprar com a Catum fica caro. É mais barato você comprar do meu distribuidor. E aqui eu cito alguns distribuidores. A Distribisa, em Minas Gerais. O mercado também nos obriga a fazer isso, né, gente? Porque por questões né, a substituição tributária, essas questões de impostos, né, a gente ganhou muita força em todos os estados. Então nós temos a Distribisa, nós temos a Minascop, temos a Creative, que é um barco interessante para a gente, o mercado da internet que tem um motor de busca em todo o país, muito forte, a 6L, a Sideral, a Finato e a Cobra. Júlio, posso ter acesso a esses clientes ao produto da Catum? Pode. Me ajuda? Bastante. Quer conversar com a gente? Vamos até você? Vamos. Mas quando a gente sentar com você, é mais com a calculadora financeira, com a HP e com as... Como é que chama os negócios das máquinas? Boleta? Em espanhol fala boleta, esqueci aqui. Me chama... O histórico técnico das máquinas? De serviço técnico? Folha de serviço, né? Folha de serviço. Junta lá uns 6 meses de uma amostra, pelo menos de umas 100 máquinas, coloca na mesa que a gente tira o TCO, esclarece isso na ponta do lápis. Ah, mas eu vou comprar contigo. Bom, e usa, né? Estou acostumado a ser usado. Inclusive, a Catum é tida como amante em alguns casos, né, gente? Mas de um marido rico. Tá bom? Essa é a nossa participação. A gente vai fazer um sorteio, mas pediram que a gente colocasse para amanhã. Mas eu vou falar, nós vamos sortear 2 impressoras, na qual a gente tem os toners, e é um desafio. Nós vamos colocar a impressora nova, né? Rigor, de um toner que nós fazemos com maestria,
E é quase dizendo assim, quem faz toner bem, né, não tem medo de colocar na máquina nova, porque corre o risco de pagar as duas coisas, né? Não é porque eu estou dando de graça não, tá? E a gente vai também sortear 3 licenças da Print Audit, que é a própria licença que tem que estar na mão do vendedor para fazer a varredura. Então, amanhã eu tenho uma reunião, não vou poder estar, mas a Cirlei Tavares, que é a nossa executiva ali para São Paulo, vai estar aqui presente com vocês, cobrem, tá? São 2 impressoras e tem outras surpresas mais aí. Gente, isso é tudo. Não sei se alguém quer ter alguma pergunta, quer fazer alguma coisa, não tem mais para pergunta também, mas né, a gente vai estar ali fora e seria um prazer conversar com vocês, tá? Muito obrigado.